fazer o seguinte, vamos comigo caminhar por esse enredo. A gente não vai fazer exatamente o que geralmente fazemos na televisão, que é uma linha do tempo, né, com datas e tal. Mas a gente vai seguir o roteiro do tempo em que as coisas aconteceram, porque desde que Dias Toffoli assume esse caso no Supremo Tribunal Federal, não teve vocês vão ver aqui comigo, não teve uma passagem com cheiro, com cara e com jeito de normalidade, de encaminhamento jurídico de um processo de investigação de um crime financeiro no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui na tela comigo, que a nossa Isa Galvão preparou para a gente. Olha, então vamos começar aqui. Dias Toffoli é o personagem principal, ele já virou o personagem principal dessa crise, né? Neste momento que nós estamos passando aqui, né? São várias camadas, mas neste momento a crise é Dias Toffoli. A crise é Supremo Tribunal Federal, mas especialmente o ministro Dias Toffoli. Como é que tudo começa? O ministro pega um jatinho para assistir a final da Libertadores em novembro. Quem está nesse jatinho? Primeiro, um jato particular de um advogado. E quem está nesse jatinho? Um dos advogados do Banco Master. Assim que ele volta, ele assume o caso Master como relator, num sorteio. Até aí não foi uma ação dele direta, foi um sorteio. Ele assume o caso e decreta um sigilo absoluto no caso. Começa a estranheza. Bom, ele viaja com o advogado de um dos envolvidos no caso Master num jatinho privado para assistir um jogo de futebol. Tá vendo como tudo não se encaixa nessa história, né? Quando a gente fala de liturgia, quando a gente fala de respeito institucional. Pois bem, assume o caso. Logo em seguida, que ele decreta esse sigilo, ele convoca uma cariação e depoimentos dos dois principais envolvidos, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, que era presidente do BRB. Vamos lembrar aqui que o Master tentou ser vendido para o BRB, não deu certo. E o diretor do Banco Central. Trata o diretor do Banco Central e o Banco Central nesse processo como investigado. Iguala o tratamento entre aqueles que estão sendo investigados, um até com tornozeleira eletrônica, que é o caso de Vorcaro, e o diretor do Banco Central para o dia 30 de dezembro. Aí a cariação deixa de existir, passa a ser um depoimento que ele interfere na atuação da delegada da Polícia Federal, aparece lá com um questionamento, inclusive sobre o diretor do Banco Central, quase que induzindo o diretor do Banco Central a assumir que cometeu, que fez alguma coisa errada no processo de liquidação. Então, faz essa cariação e esses depoimentos no dia 30 de dezembro. Onde estava o ministro Dias Toffoli? Passando o ano novo no resort Itaiaia, esse mesmo, dessa operação milionária que foi revelada hoje, né? E que ele já assumiu que aconteceu. Ele estava lá no Itaiaia, enquanto a sua equipe, e a Polícia Federal e os investigados e o diretor do BC estavam lá no STF, passando por esse processo. Logo depois disso, o que ele faz? Ele pede a custódia das provas e resolve que ele ia nomear perito da Polícia Federal que poderia acessar ou não o caso. Primeiro ele disse, olha, a Polícia Federal não vai nem mexer, eu quero isso tudo aqui no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal falou, olha, não tem nem como fazer isso, o STF não é um almoxarifado. Aí ele volta atrás e diz, não, pode deixar na Polícia Federal, mas eu vou determinar o perito que vai ter acesso a essas provas. Aí vamos aqui para baixo. Ele determina uma operação, mais uma operação da Compliance Zero, aquela que acabou prendendo, depois soltando o cunhado de Vorcaro, e solta uma nota dizendo que a Polícia Federal não teve empenho. Ele deu 24 horas para a Polícia Federal fazer uma operação em 5 estados. Depois determinou novos depoimentos de 8 pessoas em apenas 2 dias. Então, mais uma vez aqui nesse enredo. Ele aparece fazendo uma parte num discurso muito acalorado do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que os ministros têm uma vida muito dura e que eles, além de ser ministro, eles podem apenas dar aula e fazer palestras, que não se pode demonizar palestras. O ministro Dias Toffoli faz a mãozinha do Zoom lá no meio do plenário e diz assim, olha, inclusive, imagine um ministro que tem fazenda ou que é sócio de uma empresa, pode
receber dividendo. Ficou todo mundo assim, ué, mas por que ele falou isso, né? Hoje nós conseguimos entender, né? Parecia até que ele estava se preparando para a divulgação do que realmente aconteceu. Aí vem o relatório da Polícia Federal, há 2 dias, com tudo que tem, ou com, pelo menos o que a gente sabe até aqui no celular do Vorcaro, e hoje o que a gente acabou de ouvir aqui do nosso Pedro Teixeira, ele dobrando a aposta depois de todo esse roteiro aqui e pedindo provas do caso.